assunto desta semana é sobre direito processual civil. O curso aborda o processo de execução, o cumprimento de sentença, penhora, alienação e muito mais. As aulas são com o professor Luiz Alerrara. Olá, hoje chegamos na nossa quarta aula do curso de processo civil, especificamente falando sobre processo de execução. A gente veio num históricozinho falando da teoria geral da execução, passamos pelo cumprimento de sentença, falamos sobre os títulos judiciais, aqueles oriundos ali como regra de um processo de conhecimento, vimos o cumprimento de sentença de pagar quantia certa com todas as suas peculiaridades, fomos também para a execução de título extrajudicial, aqueles títulos previstos no 784, do Código de Processo Civil, e hoje chegamos na quarta aula falando sobre defesas do executado. Tem muita coisa para falar, tem muita defesa para se fazer, a gente vai ver que o legislador preconiza sempre a ampla defesa e o contraditório, porém nós temos que nos atentar para alguns detalhezinhos, algumas diferencinhas entre a impugnação ao cumprimento de sentença, que é a defesa principal do nosso cumprimento de sentença, oriundo de um título judicial, e os embargos à execução, que é a defesa principal, o nosso contraditório principal ali, na execução de título extrajudicial. O cumprimento de sentença, oriundo do nosso título judicial, ele, como regra, ele se dá no curso dos próprios autos do processo de conhecimento. Então, nada mais justo que essa impugnação também seja juntada no curso dos próprios autos do nosso processo de conhecimento ali. A gente viu que a competência para tratar desse cumprimento de sentença, como regra, é do mesmo juiz que julgou o processo de conhecimento, tendo algumas exceções onde eu vou poder declinar, requerer o declínio desta competência para outros foros, como o domicílio do executado, quando eu tenho uma obrigação de fazer e não fazer, onde essa obrigação tenha que ser cumprida em um outro local, ou onde eu encontre os bens daquele executado. Assim, o meu cumprimento de sentença muda um pouquinho, a minha impugnação também caminha junto com esse processo de cumprimento de sentença. Lá no cumprimento de sentença, vimos que, uma vez apresentada a petição que abre essa nova fase processual, o juiz analisa a admissibilidade dessa petição e determina a intimação daquele executado para que ele pague espontaneamente, como regra, aquela obrigação ali cobrada, e após esse prazo de pagamento, ele vai poder apresentar a sua impugnação. Intimado o executado, regra geral de 15 dias para pagar espontaneamente aquela obrigação. Ultrapassado esses 15 dias de pagamento voluntário, vai ser inserido imediatamente, automaticamente, uma multa de 10% e honorários advocatícios de 10% da fase de cumprimento de sentença. Se esses 15 dias transcorrerem e não for feito o pagamento dessa obrigação, a gente segue para novos 15 dias, um prazo que eu posso impugnar o cumprimento de sentença. Essa impugnação, sem dúvida nenhuma, é o nosso contraditório principal. É nela em que eu vou trazer os meus principais argumentos, lembrando aqui que eu não vou poder a qualquer momento discutir o que foi dito lá na fase de conhecimento. O 509 me traz um princípio muito importante, que é o da fidelidade ao título. É na fidelidade do título que me diz que o que foi discutido ou que já até fez coisa julgada material na fase de conhecimento não pode ser novamente repisado em cumprimento de sentença. Senão esse processo não teria fim, seria um processo infinito, onde o executado teria sempre novos argumentos, ou então ficaria sempre discutindo coisas já tratadas em uma outra fase processual. Essa impugnação, ela tem matéria, por conta da fidelidade ao título, ela tem uma matéria que a gente chama de matéria restrita, eu não posso alegar qualquer coisa, e são 7 incisos previstos no 525, parágrafo 1º. Esses incisos vão versar sobre coisas, ilegitimidade da parte, inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação,
relacionado à competência, relacionado a causas modificativas ou extintivas da obrigação, excesso de execução e cumulação. Vamos ver cada itemzinho desse com mais carinho? Olha aqui, o inciso 1º do nosso parágrafo 1º do 525 fala: falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento o processo ocorreu a revelia. Super importante esse inciso porque a falta ou a nulidade da citação macula o meu processo como um todo, macula inclusive a minha fase de conhecimento. Eu vou poder alegar isso então, lembrando que é uma situação, inclusive, que o juiz poderá alegar de ofício, poderá visualizar naquele processo e dar a sua decisão de ofício. Lembrando lá dos pressupostos processuais, que normalmente na faculdade a gente aprende lá em TGP, na Teoria Geral do Processo, a citação é um dos pressupostos processuais. Constante ali a citação na fase de formação do meu processo, bem como na fase de desenvolvimento válido do meu processo. A minha relação processual se fecha com a citação daquele réu ali ou daquela pessoa na fase de conhecimento. Aqui na fase de cumprimento de sentença, nós temos que lembrar que, como regra, o executado não é citado, ele é intimado, vez que já foi citado lá atrás nesse processo, na fase de conhecimento. Então, se eu tenho um problema na citação, todo o meu processo está viciado, está maculado, eu vou poder alegar na minha impugnação ao cumprimento de sentença, lembrando que eu junto ela nos mesmos autos ali do meu cumprimento, eu não faço em apartado como os embargos de execução. O inciso 2º fala sobre legitimidade da parte. Novamente, a gente tem que voltar para a TGP, porque é lá que a gente fala sobre condições da ação. Essas condições oriundas da teoria eclética de Liebman, que já foram 3, legitimidade, interesse e possibilidade, o Código de Processo Civil de 2015 cortou a possibilidade das condições da ação, jogando isso para análise lá no mérito. Me sobraram, então, legitimidade e interesse, lembrando que a minha legitimidade eu posso dividir em 2, legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. Qualquer vício nessa legitimidade macula uma decisão de mérito, vicia qualquer decisão de mérito. As condições da ação são pré-requisitos para que quem está ali num processo litigando tenha direito a uma análise do mérito pretendido. Então, se eu não tenho legitimidade, seja para figurar no polo passivo, seja para figurar no polo ativo, eu tenho um problema também, que eu não estou defendendo um direito meu, salvo o caso da legitimidade extraordinária expressamente prevista em lei. O inciso 3º me fala de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. A inexequibilidade do título está ligado a 3 pressupostos básicos. O título tem que ser certo, líquido e exigível. Se esse título tem qualquer problema na certeza, liquidez ou exigibilidade dele, obviamente ele não poderá ser exequível e eu vou poder alegar a minha impugnação ao cumprimento de sentença. A exigibilidade da obrigação, como regra, está ligada à implementação de condição ou termo, algo que a gente estuda lá no direito civil, quando a gente fala da escada pontiana, ali nos fatos e negócios jurídicos. Então, se aquele título está faltando a implementação de termo ou condição, ou aquela obrigação, desculpa, está faltando a implementação de termo ou condição, ou tem um vício na obrigação por qualquer motivo, ela não poderá ser exigida no meu cumprimento de sentença e, se caso seja exigida, o executado tem todo o direito de alegar e mostrar esse vício, essa mácula na exigibilidade da obrigação na sua impugnação ao cumprimento de sentença. O inciso 4º me fala de penhora incorreta ou avaliação errônea. A penhora incorreta e a avaliação errônea, como regra, elas são alegadas, como a gente vê aqui no 525, parágrafo 1º, inciso 4º, na minha impugnação. Ocorre que, na maioria das vezes, na nossa prática cotidiana do processo de cumprimento de sentença, do processo de execução, a penhora incorreta e a avaliação errônea ocorrem após a apresentação da minha impugnação. Lembra que a minha impugnação ela é apresentada logo no comecinho dessa fase?
eu abro a fase de cumprimento de sentença, o juiz analisa, 15 dias para pagar espontaneamente e após esses 15 dias automaticamente abre-se um prazo para impugnar, então é bem no comecinho. E como regra, a minha penhora e a minha avaliação são feitas após esse prazo. Uma vez que eu não possa alegar a penhora incorreta ou a avaliação errônea, tendo em vista que ela vai ser feita após o prazo de impugnação, o mesmo 525 me traz uma solução lá no parágrafo 11, dizendo que penhora incorreta ou avaliação errônea, ultrapassados a impugnação, o prazo para apresentação de impugnação ou cumprimento de sentença, pode ser alegado por petição simples nos próprios autos. A penhora incorreta engloba uma quantidade grande de argumentos e de fundamentação. A 8.009, que me fala, por exemplo, do bem de família, uma série de bens ali que eu tenho listados no 833 considerados impenhoráveis. Tudo isso eu vou poder alegar na minha penhora incorreta. Com relação à avaliação errônea, a gente tem que lembrar que, como regra, quem faz essa avaliação é o oficial de justiça. Uma vez que é o oficial de justiça que faz, a gente sabe que não tem condições dele ser especializado em todas as áreas que o direito abrange, todas as obrigações ali que ele terá. Ele toma por base o preço de mercado, mas por qualquer motivo, uma peculiaridade daquele bem, ele vai poder ter uma discrepância na avaliação. Caso isso ocorra, eu alego, tendo em vista o princípio da eventualidade na minha impugnação, ou se ocorrer após a impugnação, eu alego por simples petição também, sem grandes problemas. O 535 traz para mim um rolzinho das defesas possíveis na impugnação ao cumprimento de sentença contra a fazenda pública. A diferença do rol de matérias do 535, que é contra a fazenda pública, para o 525, parágrafo 1º, que é pagar quantia certa, independente de ser contra a fazenda pública, a geral, só tem isso. Como regra, eu não penhoro bens da administração pública. Então, o 535 tem só 6 incisos, porque ele tira a penhora incorreta ou a avaliação errônea. Enquanto o 525, parágrafo 1º, tem 7 incisos, tá? Cuidado com essa pegadinha, que quando a gente tem concursos, os examinadores, as provas, gostam de fazer essa pegadinha porque é uma diferença muito sutil, é um inciso só que sai de um artigo do 525, parágrafo 1º, para o 535, então isso confunde um pouquinho. O próximo artigo que nós temos aqui, o próximo inciso, desculpa, é a incompetência absoluta ou relativa daquele juízo. Lembrando, novamente, do comecinho do nosso curso de Direito, a competência é fixada por critérios, eu tenho critérios de fixação de competência absoluta e critérios de fixação de competência relativa. Os critérios de fixação de competência relativa versam sobre o valor da causa e sobre o território. Então, todas as vezes que estiver discutindo competência relacionada ao local de ajuizamento da ação, ela é relativa, ou com relação ao valor, se eu vou para a vara cível ou se eu vou ao juizado. O juizado é opcional, eu estou tratando sobre valor. Eu só tenho uma ressalva aqui a fazer. Quando eu trato de imóveis ou direitos reais sobre imóveis, eu tenho um critério de fixação de competência territorial absoluto. O código traz para a gente que todas as vezes que eu tratar sobre imóveis ou direitos reais relativos a esses imóveis, o foro competente é o da situação da coisa, onde aquele imóvel se encontra. Partindo por outro lado, lá nos critérios de fixação de competência absoluta, eu tenho a matéria. Eu acho que um exemplo fácil para a gente lembrar disso é que eu não posso tratar matéria trabalhista no meu juízo cível. Eu não posso pedir uma execução cível no meu juízo trabalhista. Esse critério que é sobre a matéria, ele é absoluto, ele não se convalida. Um outro critério que nós temos também é relacionado ao critério hierárquico ou pessoal. A gente lembra sempre das prerrogativas de foro, que a gente vê com frequência ali, tribunais superiores ou os tribunais de segunda instância são competentes para julgar e processar ali algumas autoridades, por exemplo. Na incompetência absoluta, eu estou tratando de matéria de ordem pública, onde o juiz vai poder conhecer de ofício
e elas não se convalidam nem com o decorrer do tempo, então a qualquer momento eu poderei alegar, alego como regra, se já tiver percebido, já tiver condições de alegar na minha impugnação, mas se passou batido por qualquer motivo, eu não pude alegar na minha impugnação, nada me impede de alegar isso por uma petição simples um pouco mais adiante, ou mesmo o juiz conhecer de ofício desse vício relacionado à incompetência absoluta. Por outro lado, a incompetência relativa, lá no processo de conhecimento, o lugar correto para alegar era em preliminar de contestação. E a gente vê que se não for alegado em preliminar de contestação, aquele juiz se prorroga na competência. Ele ganha aquela competência que anteriormente não tinha. Então a gente tem que fazer essa diferenciação e se atentar para isso também. O inciso 7º fala de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação. Quais são essas causas modificativas ou extintivas da obrigação? Desde que supervenientes à sentença. Porque se essas causas forem anteriores à prolação da sentença, elas deveriam ter sido alegadas lá na fase de conhecimento. Quais são essas causas modificativas ou extintivas? Aqui a gente tem um macetinho. Que macete é esse? Pagamento. E o resto é tudoão. Novação, compensação, transação e prescrição. Pagamento e o resto é tudoão. Com relação à prescrição, a gente tem que se atentar também para uma outra situação. A prescrição está prevista no 205 e 206 do nosso Código Civil. Ela versa sobre direito material, direito substantivo. A prescrição e a decadência também são matérias de ordem pública, podendo o juiz conhecer de ofício ou ser alegado a quem interessar em qualquer momento processual. Vimos as nossas matérias, vamos dar uma olhadinha na nossa questão? Assinale a assertiva incorreta. Letra A. Para que o executado apresente impugnação, é indispensável que proceda à segurança do juízo, a exemplo da penhora prévia. Letra B. A declaração em abstrato da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal é matéria capaz de amparar a inexigibilidade da obrigação, podendo fundamentar a impugnação. Letra C. Em se tratando da impugnação à sentença de liquidação pela Fazenda Pública, esta somente poderá alegar falta ou nulidade da citação, na fase de conhecimento, se o processo tiver ocorrido à sua revelia. Letra D. Nas hipóteses de cumprimento de sentença, que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa, a eventual existência de benfeitorias deve ser alegada quando da contestação. Princípio da eventualidade, que a gente falou agora há pouco, na fase de conhecimento, não sendo admitida na fase de cumprimento de sentença. Lembrando que aqui a gente está buscando a alternativa incorreta. Sendo assim, a nossa alternativa incorreta é a letra A. Para que o executado apresente impugnação, é indispensável que proceda à segurança do juízo. Já foi assim, hoje em dia não é mais. Desde o CPC de 73 que a gente não tem mais essa necessidade de garantir o juízo para poder impugnar. Eu ainda tenho essa possibilidade nas execuções fiscais, que não é o nosso foco aqui, isso, nós não estamos tratando de tributário. Para eu poder impugnar, eu não preciso nem garantir, nem ter nenhum bem penhorado. Agora, como regra, a minha impugnação é recebida sem efeito suspensivo. Caso eu queira que essa impugnação suspenda os atos executórios, suspendam os atos de coerção da execução, o executado vai poder requerer a suspensão, o efeito suspensivo na sua impugnação. Uma vez que ele garanta o juízo com uma penhora ou com um bem dado em garantia, aí o juiz poderá, fica a critério do juiz, poderá receber essa impugnação com efeito suspensivo. Um outro motivo para esse recebimento com efeito suspensivo é uma alegação devidamente fundamentada de possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação.
Um outro ponto importante que nós vimos na questão também é a possibilidade do Supremo Tribunal Federal declarar, tanto em abstrato quanto em concreto, a inconstitucionalidade daquele artigo, daquele trechinho de lei que lastreou, que fundamentou aquela obrigação que está sendo exigida ali no meu cumprimento. Todas as vezes que isso ocorrer e não estiver transitada em julgado ainda aquela decisão, vai macular a exigibilidade da minha obrigação, então vai poder ser alegado no curso do processo de cumprimento de sentença, inclusive podendo ser alegado na minha impugnação. Agora, quando o STF se manifesta sobre essa inconstitucionalidade, já tiver ocorrido o trânsito em julgado da decisão que marcou aquela obrigação, a possibilidade que nós temos não é mais de tratar naquele processo, e sim de uma ação rescisória fora desse processo. Maravilha? Visto, então, as nossas matérias de defesa que eu vou poder alegar, fazendo inclusive essa diferenciaçãozinha entre as defesas da obrigação de pagar a quantia certa e da obrigação contra a fazenda pública, lembrando que na fazenda pública eu não tenho previsto ali a alegação de penhora incorreta ou avaliação errônea, é importante a gente falar sobre o excesso de execução, que tem uma regrinha um pouco mais específica. Quando eu tenho que iniciar o meu cumprimento de sentença, uma das obrigações da minha petição ali é que eu apresente a planilha de cálculos, é que eu apresente o valor devido. Isso me dá a liquidez daquela obrigação. Uma vez que o exequente tem a obrigação de apresentar essa planilha indicando o valor correto da execução, é evidente que o executado poderá verificar aquela planilha e buscar falhas, buscar erros naquela planilha, indicando ali um excesso. Olha, o exequente está me cobrando mais do que eu devo. Todas as vezes que o meu executado alegar excesso de execução, ele tem por obrigação de apresentar aquela planilha, a planilha que ele julga correta, demonstrando aqueles cálculos de forma pormenorizada, indicando taxa de juros, índice de atualização, indicando o início e o final tanto da atualização quanto dos juros, a existência ou não de capitalização. O executado, quando alega e apresenta essa planilha, ele tem que apresentar também o valor que ele entenda correto. Porque se ele não apresentar esse valor, eu teria um problema. Se o único argumento, se a minha única alegação da impugnação ao cumprimento de sentença for o excesso de execução e eu não apresentar a planilha e o valor, o juiz sequer conhece do meu excesso, conhece da minha impugnação. Por quê? Está viciando ali um quesito de admissibilidade da minha impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, se eu alego o excesso de execução e não apresento o valor, mas estou alegando outras coisas como exigibilidade da obrigação e legitimidade da parte, eu tenho outros argumentos na minha petição de impugnação, o juiz despreza aquela alegação de excesso de execução sem o valor indicado e segue o julgamento e o processamento da minha impugnação somente em relação às demais matérias. Cuidado com isso, principalmente nas peças em que temos que fazer, por exemplo, nos concursos públicos ou na OAB. É constante nós vermos os alunos fazendo a peça até bem direitinha, mas não indicando o valor que eles entendam corretos ali como executado. Outro ponto importante que nós temos que falar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença é sobre a utilização ou não daquele prazo em dobro previsto no artigo 229. O 229 me fala que, quando os autos não são eletrônicos e eu tenho procuradores distintos com escritórios de advocacia distintos, eu tenho um litisconsórcio passivo com pelo menos 2 executados, esses executados terão o prazo em dobro para a apresentação da sua impugnação ao cumprimento de sentença. Quais são as pegadinhas dessa possibilidade? Primeiro é que os autos não podem ser eletrônicos e cada dia mais nós estamos tendo a implementação do processo judicial eletrônico do nosso PJE. Então, com o tempo, isso vai diminuindo o uso desse artigo. A outra pegadinha é,
eu uso o 229 na impugnação ao cumprimento de sentença, mas quando eu estiver tratando de execução, eu não vou usar. Lá nos embargos à execução, eu não tenho a possibilidade de utilização do 229, ok? Falando ainda um pouquinho sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, a gente já viu que no de pagar quantia certa eu tenho a possibilidade de 15 para pagar e 15 para impugnar. Lembrando que quando eu trato de prestação alimentar, o prazo de pagamento voluntário são só de 3 dias úteis, mas eu mantenho os 15 posteriores para impugnar. E lembrando que quando eu trato de execução, de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, eu não intimo a Fazenda Pública para pagar espontaneamente. Então, a Fazenda Pública será intimada para impugnar em 30 dias aquele cumprimento de sentença. Se atente a esses prazos, que comumente também são utilizados ali, são números, são prazos fixos, então é comum o aluno se esquecer ou embaralhar um pouquinho isso na sua prova ali. A gente viu que a defesa do cumprimento de sentença é a impugnação. E lembrando que a defesa da execução de título extra, a gente chama de embargos à execução, previstos em local distinto, cheia de peculiaridades distintas ali também. Primeiro ponto, na minha execução de título extrajudicial, eu tenho a citação do executado, enquanto, como regra, no cumprimento de sentença eu tenho a sua intimação, salvo os casos de sentença penal estrangeira homologada pelo STJ, decisão interlocutória passada pelo exequatur do STJ, sentença arbitral e sentença penal condenatória, onde eu tive um processo de conhecimento, mas em outro âmbito, em outra seara, eu trago para o juízo cível e peço então a citação. Então, regra geral, cumprimento de sentença, intimação, execução, citação. Na execução, uma vez citado, juntado o mandado aos autos, abre-se um prazo de 15 dias para embargar a execução. Aqui é uma dificuldade grande para os alunos entenderem, porque é super interessante mesmo. Os embargos à execução têm natureza jurídica de processo de conhecimento. Olha que interessante, eu me defendo de uma execução, me defendo de um processo de execução de título extrajudicial através de um outro processo. Os meus embargos não são juntados nos mesmos autos, os meus embargos são feitos em autos apartados. Enquanto a execução tem natureza jurídica de execução, satisfação de um crédito, os meus embargos de execução em autos apartados, obviamente distribuídos para aquele juízo prevento, para o mesmo juízo que vai julgar a minha execução, tem natureza jurídica de ação de conhecimento. Outro ponto super importante que nós temos que falar sobre os embargos à execução é que eu preciso de recolher custas. Como toda ação, eu tenho a necessidade de recolher custas ali, salvo no caso em que aquele executado, agora embargante, for beneficiário da justiça gratuita, da gratuidade de justiça. Os meus embargos precisam ser, aos meus embargos precisam ser juntados algumas peças necessárias à elucidação ali, ao deslinde daqueles embargos, a um bom julgamento daquilo. Se os meus autos são eletrônicos, eu só escaneio ou puxo aqueles artigos, aqueles documentos e junto nos meus embargos. Agora, se os meus autos são físicos, eu preciso tirar cópia de determinadas peças da execução e juntar aos embargos. Essas cópias podem ser declaradas como válidas pelo advogado do executado, lembrando que o advogado tem ali uma fé pública necessária a declarar a legitimidade, a veracidade daquelas cópias. Outra peculiaridade bem interessante entre embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença está previsto lá no 916 do Código de Processo Civil. O 916, já o finalzinho do nosso processo de execução, ele traz uma possibilidade que, no prazo para a apresentação de embargos, o executado poderá requerer a parcelamento daquele débito, dando uma entrada de 30% e o saldo remanescente sendo dividido em até 6 parcelas, devendo essas parcelas, obviamente, serem atualizadas e com juros de mora no valor de 1%. Aqui
eu posso usar na execução e para os embargos a execução, mas eu não poderei utilizar no cumprimento de sentença. Eu não tenho a possibilidade de requerer esse parcelamento no cumprimento de sentença. Muito comum, então, cair em provas essa pegadinha, tentar o parcelamento no cumprimento de sentença. Óbvio que não pode, né? Esse 916 e esse parcelamento com entrada de 30% mais 6 parcelas é uma faculdade ao executado ali, aquele embargante, né, que você faria os embargos, de quitar o seu débito de uma forma menos gravosa. Porém, nós temos algumas regrinhas a seguir. A primeira delas, o executado requer esse benefício já depositando os 30%. O juiz abre prazo ao exequente, para o exequente se manifestar sobre a concordância ou não daquele pedido, verificar ali as formalidades todas que devem ser seguidas, e se entre o pedido e a admissibilidade ali, a homologação daquele pedido pelo juiz, vencer mais uma parcela, o executado tem a obrigação, mesmo não deferido pelo juiz ainda, de continuar depositando essas parcelas em seus vencimentos, sob pena desse pedido de parcelamento cair por terra. Tá? Uma outra coisa interessante é que, caso seja inadimplido, eu teria uma multa ali sobre aquele valor remanescente do parcelamento de 10%, e que será incidido e poderá ser cobrado nos mesmos autos. Por fim, o nosso parágrafo 7º fala justamente da impossibilidade de eu executar, de eu utilizar isso no meu cumprimento de sentença. Vamos pausar um pouquinho aqui e dar uma olhada numa nova questão. A impugnação ao cumprimento definitivo de sentença deve ser apresentada no prazo de 10 dias em autos apartados. Não, nós vimos que a impugnação ao cumprimento de sentença, ela é, como regra, apresentada em 15 dias contados após o prazo de pagamento voluntário, nos mesmos autos do cumprimento de sentença, o que invalida a nossa alternativa A. B. Deve ser precedida de garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar. Também não, inclusive foi a matéria da questão anterior. Eu tinha essa possibilidade, eu tinha essa obrigatoriedade lá no CPC de 73, ainda lá tivemos uma reforma dispensando a necessidade de caução ou penhora para poder apresentar a minha impugnação ao cumprimento de sentença, da mesma dinâmica para eu poder apresentar os meus embargos à execução. Ponto importante que nós temos que falar mais no finalzinho da aula é o nascimento da exceção de pré-executividade, que nasceu doutrinariamente e foi confirmada pela nossa jurisprudência e pelos nossos tribunais superiores em virtude dessa obrigatoriedade anterior da garantia do juízo que não temos mais. Letra C. O executado poderá alegar excesso de execução, caso em que deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, se este for seu único fundamento, ou de não conhecimento do argumento, caso o outro também tenha sido alegado. Perfeito, a letra C é a nossa alternativa correta. Falei agora há pouco sobre isso, das peculiaridades sobre o excesso de execução, sendo necessário, todas as vezes que eu alegar, tanto nos embargos de execução do título extrajudicial, quanto na impugnação ao cumprimento de sentença do meu título judicial, eu tenho que indicar o valor que eu entenda correto e apresentar a minha planilha discriminada de cálculo. Por último, nossa letra D impede, em regra, a prática de atos executivos. Não, nós vimos um pouquinho para trás que tanto os nossos embargos de execução quanto a impugnação ao cumprimento de sentença, como regra, são recebidos sem efeito suspensivo. Isso quer dizer que a minha execução, que o meu cumprimento de sentença, segue os seus atos executórios ali, normalmente, mesmo na pendência de julgamento da impugnação ou dos embargos à execução. Sobre esse tema, é bem importante a gente frisar aqui, dizer que, mesmo
recebido a minha impugnação, os meus embargos com efeito suspensivo, é possível ao exequente, desde que garantindo aquela execução, uma garantia arbitrada definida pelo juiz, determinar o prosseguimento da minha execução, que como regra está suspensa em virtude ali ou da garantia de bens ou penhora, ou de dano, de grave dano de difícil ou incerta reparação. Nesses casos, o exequente busca o prosseguimento da execução, requer isso ao juiz, o juiz determina uma caução. Para que serve essa caução? Vamos lembrar do comecinho do processo, lá da nossa primeira aula, onde a gente viu um princípio chamado de princípio da responsabilidade do exequente. Qualquer ato do exequente no bojo desse processo de execução será de sua responsabilidade. Então, o ato do exequente que causar prejuízo ao executado, através de uma penhora, de uma expropriação, deve ser ressarcido, deve ser indenizado ao executado. Essa caução arbitrada pelo juiz para o prosseguimento da nossa execução serve justamente para isso. É a possibilidade de, uma vez que foi recebida a impugnação aos embargos com efeito suspensivo, e mesmo assim o exequente bate o pé requerendo o seu prosseguimento, ele arcará com qualquer prejuízo que o executado tenha no decorrer dessa execução ali. Maravilha? Com relação às nossas matérias alegáveis nos embargos à execução, eu tenho um rol ali, um rol aberto, um rol grande. Eu, inclusive, acho que o legislador errou a trazer um rolzinho, porque ele traz só alguns exemplos de matérias que eu possa tratar e, ao final, amplia isso. Vamos dar uma olhadinha aqui? O 917 me fala assim: podem ser alegados nos embargos de execução inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, na mesma dinâmica que nós vimos ali no nosso processo de cumprimento de sentença e vimos que pode ser alegado na minha impugnação também. Penhora ou avaliação errônea, idêntico. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. No caso de entrega de coisa certa, retenção por benfeitorias necessárias e úteis. Aqui a gente tem que parar um pouquinho e fazer a distinção da impugnação relacionado a essas benfeitorias e dos embargos à execução. Quando a gente fala de embargos à execução, onde eu vou poder alegar isso, a gente tem que lembrar que a execução vem de um título extrajudicial, onde eu não tenho um processo de conhecimento prévio como regra. Então, eu poderei alegar eventuais benfeitorias, inclusive exercer o meu direito de retenção em sede dos próprios embargos. Agora, na impugnação ao cumprimento de sentença, eu tenho que me atentar para o momento em que essas benfeitorias foram feitas. Se essas benfeitorias foram feitas anteriores à prolação da sentença, o local adequado para eu alegar isso seria no meu processo de conhecimento. Mais especificamente, em sede de contestação, novamente falando de princípio da eventualidade. Tá? Agora, se essas benfeitorias foram feitas posteriores à fase de conhecimento, posteriores à prolação da minha sentença, nada me impede que eu alegue na minha impugnação ao cumprimento de sentença de forma excepcional. Cuidado com essa definiçãozinha e essa marcação temporal aonde que eu alego cada coisa, porque é muito comum também de vermos pegadinhas no meio da questão. São várias questões de determinada prova, no meio da questão o aluno embaralha um pouquinho e acaba se confundindo com isso. Com relação aos meus embargos à execução, por se tratar de processo novo, com natureza de processo de conhecimento, eu tenho que tomar cuidado um pouquinho para me ater à competência do juízo que irá julgar. Primeiro, eu já falei para vocês que os embargos da execução é um processo autônomo, é uma defesa através de um processo autônomo que será prevento ao juízo que julga a execução. O problema todo é quando essa execução se dá por carta precatória. Quando eu tenho, por exemplo, uma execução que corre aqui em Brasília, na nossa primeira vara de execução de títulos extrajudiciais, no Fórum de Brasília aqui, por exemplo, e que os bens daquele executado ou que aquele executado se encontra em Goiânia.
e eu terei que expedir uma carta precatória para Goiânia para citar ou para penhorar aqueles bens. Quando a minha execução se dá por carta, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de apresentação dos meus embargos, tanto no juízo deprecante, quanto no juízo deprecado. Só que, mesmo eu podendo apresentar em Goiânia ou em Brasília, a regra geral de competência para julgar é o de Brasília. Então, apresentando em Goiânia, o juiz de Goiânia deveria enviar, junto com a carta precatória, os meus embargos, a execução ali. Todavia, se os meus embargos versarem exclusivamente sobre penhora ou avaliações ou citação, algum vício na citação, exclusivamente relacionado a isso, vocês percebem que são atos exclusivos do juízo deprecado. Então, eu vou poder apresentar no juízo deprecado e o juízo deprecado terá ali a competência para julgar também os meus embargos à execução. Cuidado com essas pegadinhas, porque a depender do tipo de execução, ou execução por carta precatória, e também a depender da matéria em que versem os meus embargos, terão ali duas dinâmicas, dois procedimentos distintos e inclusive prazos distintos. Quando eu trato sobre embargos à execução, eu tenho 15 dias da juntada do mandado de citação aos autos para poder embargar. Quando se dá por carta precatória, eu tenho a possibilidade de aguardar a juntada do mandado aos autos da precatória ou aguardar a precatória ser juntada aos autos do processo principal aqui em Brasília. Cuidado com isso para não perder prazo dos meus embargos. Se os meus embargos, então, versarem sobre vícios do juízo deprecado, citação incorreta, uma penhora incorreta, uma avaliação errônea do juízo deprecado, o meu prazo começa a contar da juntada do mandado aos autos da precatória. Porém, se eu versar sobre outras matérias, eu vou poder mandar aqui para Brasília e começa a se contar o prazo da juntada da minha carta precatória nos autos aqui em Brasília. Importante lembrar disso, porque tem um risco de perder um prazo. Uma outra coisa importante que já falamos na parte de cumprimento de sentença é que eu não me utilizo do prazo em dobro previsto no 229 para embargar a minha execução. Aqui eu tenho prazo simples. Lembrando, inclusive, que esses prazos começam a correr individualmente. Se eu tenho um litisconsórcio passivo, eu não tenho que esperar a juntada de todos os comprovantes de citação para começar a correr meu prazo. Cada juntada abre-se um prazo de embargos à execução individual, salvo no caso de litisconsórcio passivo, onde eu tenha ali como executados os cônjuges. Nesse caso, então, começa a correr da juntada do mandado do último cônjuge para eu poder embargar a minha execução. Tá? Que me acontece com aquelas matérias que ocorrerem, com aqueles problemas que ocorrerem após a apresentação da impugnação ou após a apresentação dos meus embargos à execução? Um bom exemplo é a penhora incorreta, uma avaliação errônea, como a gente já tinha dito. Se ultrapassado o prazo dessas duas defesas principais, desses dois contraditórios principais que nós temos, eu vou poder alegar isso por uma simples petição, por uma petição corriqueira, simplesinha, sem um nome especial, e o juiz analisará ali o mérito dela. Lembrando que nos embargos de execução, que são tratados em autos apartados, eu vou poder alegar isso por uma petição simples nos autos do próprio processo de execução. Maravilha? Lembra que a gente viu algumas questões aqui? As duas questões que nós vimos, elas se repetiram falando da necessidade de garantir o juízo para poder apresentar seja a impugnação, seja os embargos de execução. E eu falei para vocês que não cabe mais isso. A gente teve essa previsão, a gente tem essa previsão ainda para a execução fiscal, mas desde o CPC de 73 que isso caiu. Como eu precisava anteriormente garantir o juízo ou ter um bem penhorado para poder me defender, para poder exercer o meu contraditório, a doutrina criou um instituto, um instrumento ali processual
para aquele executado se defender, sem a necessidade de poder, sem a necessidade de ter que garantir o juízo. Esse instrumento processual se chama exceção de pré-executividade. Professor, aonde está isso no meu CPC? Não está, o problema todo está aí. A exceção de pré-executividade nunca esteve prevista, nem no CPC de 73, nem no CPC de 2015. Inclusive, isso gerou uma frustraçãozinha dos nossos estudiosos, porque todo mundo acreditava que, uma vez amplamente utilizado, criado pela doutrina e confirmado pela minha jurisprudência, todo mundo acreditou que estaria incerto na legislação do CPC de 2015, o que não aconteceu. Essa exceção de pré-executividade, ela é utilizada quando eu tenho matérias de ordem pública, onde o juiz, inclusive, poderá conhecer de ofício, e também tenho prova pré-constituída daquelas alegações, não cabe dilação probatória na minha exceção de pré-executividade. Quando eu cumpro esses requisitos, eu consigo fazer uma petição simples, mas com um nome diferente, de exceção de pré-executividade, questionando aqueles vícios no próprio bojo do processo de execução. Para um pouquinho, vamos ver a nossa última questão? Assinale a alternativa incorreta. A. Revela-se incabível a apresentação de impugnação no cumprimento provisório da sentença. Óbvio que não, né, gente? Vimos a possibilidade de cumprimento provisório da sentença. O cumprimento provisório da sentença, ele se dá quando eu tenho aquela decisão, aquela sentença ainda passível de julgamento de recurso, desde que esse recurso seja recebido sem efeito suspensivo. E uma vez que eu tenho a possibilidade de fazer o cumprimento provisório, eu também terei a possibilidade de exercer a minha ampla defesa e contraditório, utilizando-se da impugnação. Então, a letra A mostra-se incorreta. Letra B. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Perfeito, já vimos isso também nas aulas anteriores. A execução se processa de duas formas, seja no cumprimento, seja na execução de título extra, ela se processa basicamente de duas formas. Com atos coercitivos, tá? Onde o juiz vai forçar, pelo menos tentar, né, forçar aquele executado a cumprir a sua obrigação de pagar, obrigação de entregar, de fazer e não fazer, e com atos expropriatórios, com atos de subrogação, tá? Um desses atos de coerção é a possibilidade de protesto do nome do executado no cartório de protesto competente para tanto. Uma ressalva que é o seguinte: para poder protestar o nome do executado, eu preciso do requisito do trânsito em julgado da sentença. Tá? Então, aquela sentença que eu estou protestando já tem que estar transitada em julgado, ressalvada ainda a possibilidade do executado anotar à margem desse processo eventual ação rescisória pendente de julgamento também. A exceção do trânsito em julgado para poder protestar é quando eu trato de alimentos, aquela decisão que versa sobre alimentos, inclusive podendo o juiz protestar a decisão que fixou alimentos provisórios e que, por óbvio, ainda não está transitada em julgado. Cuidado com isso. Então, meus requisitos para o protesto, basicamente, são trânsito em julgado daquela decisão e o transcurso do prazo de pagamento voluntário também, aí eu vou poder protestar. Vamos para o próximo? Letra C. O Código de Processo Civil permite que o nome do devedor executado seja incluído pelo juiz a requerimento do exequente em cadastro de inadimplentes. Olha que bacana, isso é novidade, está certinho. A previsão é do 782, parágrafo 3º. Eu não tinha isso no meu CPC de 73, mas o CPC de 2015, aprimorando os seus atos coercitivos, prevê a possibilidade de inserção do nome do executado nesses cadastros de inadimplentes. Quais são esses cadastros? É fácil a gente lembrar. Aquela pesquisazinha que nós temos do Serasa, lembra dela? O
Serasa ou SPC são exemplos de cadastros de inadimplentes. Atos coercitivos, uma vez que o juiz insere o nome do executado nesses cadastros, ganha publicidade, então todas as vezes que aquele executado precisar de crédito, como regra, quem vai conceder crédito a ele, vai fazer essa pesquisinha no Serasa e vai ver que ele já possui débitos anteriores, o que restringe o crédito daquele executado ali, obrigando-o a pagar aquela obrigação de forma mais célere e rápida. Por fim, a nossa letra D, o crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e DPs de condomínio, configura título executivo extrajudicial, está lá previsto no nosso rol do 784. São títulos em que eu não preciso de prévio processo de conhecimento, podendo passar diretamente ali para um processo de execução, visando uma celeridade maior, visando a satisfação do meu crédito de forma mais rápida e mais eficiente. Tá? Então, tenho a possibilidade também de executar extrajudicialmente, com o título extrajudicial do 784, aquele crédito decorrente de aluguel. Um ponto importante que a gente tem que falar aqui é sobre os bens que nós temos como impenhoráveis. Esses bens impenhoráveis, eles estão listados no meu artigo 833 do Código de Processo Civil. Tenho outros bens declarados como impenhoráveis na legislação esparsa, como na Lei 8.009, que trata do meu bem de família. Tanto na impugnação quanto nos embargos de execução eu poderei alegar isso. Se já ultrapassada a penhora, eu poderei alegar por uma petição simples. Temos a ressalvazinha ali, por exemplo, do 833, tanto do inciso 4º quanto do 10º, onde eu falo de pensões, salários, aposentadorias, Montepio, quanto quando eu falo da poupança até 40 salários mínimos, que é, como regra, impenhorável. O parágrafo 2º do 833 me traz uma ressalva quando eu tratar de verba de natureza alimentar de qualquer natureza, não só aquela pensão alimentícia que nós lembramos sempre. Quando eu tenho uma verba de caráter alimentar, o 833 fica flexibilizado nos seus incisos 4º e 10º, por força do parágrafo 2º do mesmo artigo. Por fim, nós temos que lembrar aqui, então, a diferenciaçãozinha entre a impugnação e os embargos de execução, de uma forma bem resumidinha, para a gente memorizar e lembrar isso. Impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado nos próprios autos, como regra, 15 dias para minha apresentação, após transcorrido o prazo fixado pelo juiz para pagamento voluntário. Pagar quantia certa, a regra geral desse prazo é 15 dias para pagar voluntariamente, nas obrigações de alimentos de 3 dias e a ressalva contra a Fazenda Pública, que eu já chamo direto a Fazenda Pública para impugnar. Nas obrigações de fazer e não fazer, e também de entregar coisa, eu tenho essa possibilidade de apresentar sem problema nenhum a minha impugnação ao cumprimento de sentença. Eu posso me utilizar do prazo em dobro do 229 na impugnação e não posso nos embargos de execução. Eu posso me utilizar do parcelamento previsto no 916 na minha execução de título extra, mas eu não posso me utilizar desse parcelamento no cumprimento de sentença. Cuidado com essa pegadinha. Vimos também ali a exceção de pré-executividade, uma alternativa criada pela minha doutrina e que foi confirmada durante anos de jurisprudência por todos os tribunais do nosso país. Não há dúvida da sua admissibilidade hoje em dia, da possibilidade de utilização desse instrumento de defesa no meu processo de execução, e lembrando, porque ele nasceu quando eu precisava, para poder me defender na execução no cumprimento de sentença, eu precisava da garantia do juízo, coisa que eu não tenho mais essa necessidade. Então, tenho a possibilidade também da exceção de pré-executividade.
Por fim, muito comum as questões perguntarem se a minha única defesa no cumprimento é a impugnação ou se a minha única defesa na execução são os embargos à execução. Não, não são, gente. Eu tenho exceção de pré-executividade, como nós vimos, e tenho a possibilidade também de alegar eventuais nulidades, eventuais vícios por petição simples, no caso de impugnação à penhora, no caso de impugnação à avaliação, no caso de impugnação à arrematação. Todos esses casos eu tenho a possibilidade de alegar por simples petição, sem a necessidade de estarem incluídos ali, tanto na impugnação, no caso de cumprimento, como nos embargos à execução, no caso de execução de título extrajudicial. Lembrando uma coisa bem importante aqui das nossas defesas do executado. Aqui nós estamos tratando sobre contraditório e ampla defesa. O contraditório e ampla defesa é um dos princípios mais importantes que temos no nosso direito. Então, essas defesas são de extrema importância. Vícios ou nulidades nessas defesas podem gerar, inclusive, problemas relacionados ao processo de execução inteiro. É bem importante, tá, que o executado se atente a essas formalidades para não ter a sua defesa prejudicada por conta disso. Do mesmo jeito que o exequente deve se atentar para os atos de intimação ou de citação dos executados, para não macular a sua execução e estragar toda a busca da satisfação daquele crédito. Te aguardo na nossa quinta e última aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.